Eu sou psicóloga formada há 12 anos, aqui pela Univas do Vale do São Francisco. Trabalho com abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né, a TCC, é minha abordagem central. Hoje eu trabalho com duas frentes de trabalho, que são minhas frentes de trabalho, né, centrais. A clínica, né, então a psicoterapia individual, que é com a qual eu trabalho. Atualmente somente com o público adulto, já trabalhei com crianças, mas este ano vai fazer 5 anos, né, eu parei na pandemia, né, então da pandemia para cá, eu não atendo mais o público infantil, somente o público adulto. Fiz essa transição de carreira de 2020 para cá. Eu trabalho também com avaliação psicológica, voltada para a Detran. Eu também trabalho nessa área. Também tenho o mesmo tempo de formação, mesmo meu tempo de formação, então as duas frentes. Mas a minha frente principal, e que é o meu xodó da minha vida, é sem dúvida a clínica, tá bom? De uma maneira geral, eu tento dividir a minha semana entre esses dois trabalhos, um pouco mais voltado para a clínica do que para a avaliação psicológica. Então, tenho mais turnos para atender clínica do que avaliação psicológica. Sim, se tem diálogo com outros profissionais. Sim, sempre que existe uma necessidade entendida por mim, eu tenho uma conversa mais próxima com o psiquiatra ou a psiquiatra que atende um paciente meu, por exemplo. E, atualmente, né, eu tenho o privilégio, eu tenho que chamar isso de privilégio, de ter na minha equipe aqui, eu tenho uma empresa, a minha empresa que eu fundei assim que eu me formei, que é a Lumen. Aqui na Lumen a gente conta hoje com um profissional maravilhoso, que é o Dr. Rafael, psiquiatra, e eu hoje tenho esse privilégio de poder realmente conversar com os pacientes que nós, né, digamos assim, compartilhamos. A gente sempre troca muitas figurinhas visando, né, a melhor intervenção possível para esses pacientes. Na verdade, eu não sabia nem o que um psicólogo fazia direito no tempo em que eu escolhi, né? Se a gente parar aqui para pensar, eu entrei no curso de psicologia no ano de 2007, ou seja, eu fiz o vestibular então em 2006. Tem muito tempo isso, era de um tempo que a gente nem sabia direito o que um psicólogo fazia. Isso a gente está falando aí de 18 anos, mais ou menos, atrás. E, na verdade, eu peguei toda a lista de curso da Univasf e saí riscando tudo que eu não faria, né, e por que eu não faria. Eu tinha muita clareza dos porquês que eu não faria aqueles cursos, e me sobrou 2 cursos, administração e psicologia. E eu parei assim para pensar e pensei, não sei se eu quero ser administradora, não sei o que direito, né, o que faz, onde faz. Talvez essa coisa de ser psicólogo, aprender sobre pessoas, talvez pareça comigo. E aí eu escolhi esse curso, mas assim, né, as pessoas diziam sempre que eu escutava bem elas, então assim também foi este um dos motivos. Sim, eu já trabalhei em outras áreas da psicologia. Na verdade, eu trabalho, né? Então, eu trabalho com dependência química, eu trabalho nas escolas, eu trabalho na clínica e eu trabalho em empresas, né? Então, eu faço essa parte nas empresas, como eu te falei. Eu não recruto, não faço recrutamento, mas eu faço seleção de pessoas, eu faço treinamento. E eu também tenho uma coisa de palestra, né? Então, eu atuo bastante com palestras. E eu acho que o maior desafio é você ter inúmeras intervenções e se manter atualizado em todas elas. Então, o esforço que eu preciso fazer é descomunal, às vezes. Isso é extremamente desgastante para que eu mantenha a qualidade dos serviços prestados atuando em áreas diferentes. O psicólogo hoje ainda luta muito contra a banalização da profissão, né? Então, essa avaliação de psicólogo como sendo médico de louco ainda existe, ela é bem real. O psicólogo precisa lutar porque os treinamentos, as capacitações que nós fazemos a título de especialização, num mestrado, num doutorado ou no pós-doc, eles custam um fígado, um rim e um baço. E o retorno nem sempre é tão satisfatório, eu falo retorno financeiro. O psicólogo também precisa se adequar a essa demanda mercadológica, né, do dinheiro, da prostituição do trabalho, de um resultado rápido, né? Então, hoje as pessoas, fidelizar uma clientela, por exemplo, no consultório não é fácil, porque as pessoas esperam que você dê resultados rápidos. E tanto é que, se você for olhar para a escola da psicanálise, nós temos abordagens, né, psicanalíticas, que elas observam as intervenções mais breves e pontuais, fazendo uma adequação da própria psicanálise ao Sistema Único de Saúde. Que, por exemplo, eu também atendo o SUS, e quando você chega lá no SUS, as pessoas falam assim, por que no SUS a consulta é mais rápida? É porque lá eles fazem você atender 15 pessoas, sei lá, num dia, né? Então você tem que dar conta de um volume exorbitante de pessoas. E se você disser que não, tem outro que vai fazer, e infelizmente é assim que funciona o sistema. Então, existem várias coisas nesse sentido, nesse contexto, que acabam nos deixando muito fragilizados, e você precisa manter a sua qualidade, a sua dignidade profissional, mas ainda assim remar contra a maré de um sistema que é corrupto e corrompido. É bastante delicado. Mas, enfim, estamos sobrevivendo, né? Vou ser polêmica agora, porque eu vou falar de um livro que eu sei que alguns psicólogos têm críticas duras, que é o DSM. Eu acho que todo estudante de psicologia, todo bom psicólogo, tem que ter um DSM. O mais atualizado, né? Atualmente nós temos o DSM-5-TR, que é o que está em vigor. Porque até para criticar, a gente precisa se apoderar. Quando eu fiz faculdade, eu não aprendi que eu poderia diagnosticar. Eu aprendi que esse era um lugar do médico.
E demorou muitos anos, nem faz tantos anos assim, que eu descobri que não, que nós podemos também diagnosticar, e que muitas vezes nós somos a melhor pessoa para diagnosticar, às vezes, o nosso paciente, porque nós estamos, às vezes, há muito mais tempo, ouvindo ele há muito mais tempo, antes dele ir até um psiquiatra. E mesmo assim, mesmo quando a gente já vem de um psiquiatra, a gente vai ouvi-lo tanto que a gente pode discordar, por exemplo, às vezes, do diagnóstico que ele recebeu anteriormente. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tivesse apoderado do manual diagnóstico. Então, nós precisamos nos apoderar mais do manual diagnóstico. Então, este é, sem dúvida, o livro que eu diria para vocês. A gente precisa aprender, estudar o DSM, tá bom? Claro que eu vejo que a psicologia ela é necessária. Onde existirem pessoas se comportando, existirá a necessidade de psicólogo. Nosso fenômeno de intervenção é o comportamento humano nas suas multivariadas manifestações. Dessa forma, ainda que eles, né, de fato, tragam aí para a inteligência artificial, existe toda uma discussão em relação a isso, né, para que ela dê alguns toques, alguns insights para algumas pessoas em relação à modelagem de comportamento, ainda que, sei lá, exista uma sociedade futurista onde os robôs sejam predominantes, eu entendo que se há ali um comportamento, esse comportamento foi modelado por um humano, e quem consegue fazer essa avaliação e intervenção em comportamentos tipicamente humanos, ainda que esses comportamentos sejam espelhados em robôs, é o profissional de psicologia. Tanto é que nós estamos no Detran, na escola, na universidade, nos hospitais, nós estamos nas empresas, nos treinamentos e etc. Então, é uma profissão maravilhosa, com excelente perspectiva e cada vez mais se consolidando no mercado. Acho que o conselho que eu gostaria de ter escutado quando era estudante é não ficar brigando por abordagem, não cair nas picuinhas relacionadas à abordagem X, Y, Z. Todas elas são importantes quando a gente está se formando psicólogos, a gente aprender a estudar, a gente está aprendendo sobre esse humano que é complexo, multifacetado, que é um ser biopsicossocial. Então, faz jus a gente realmente perpassar por todas essas abordagens, até para que a gente possa, conhecendo elas, depois às vezes direcionar com as quais a gente se identificou, e então a gente quer prosseguir a nossa carreira, se especializar. E o segundo ponto que eu queria ter escutado é de que sim, nós precisamos estudar psicodiagnóstico. Então, a gente tem as cadeiras relacionadas a psicodiagnóstico, eu tive 2 cadeiras, talvez a gente precisasse até ter mais, mas já que às vezes não tem mais cadeiras na grade curricular, que a gente possa estudar psicodiagnóstico em casa. Então, sim, ler sobre psicodiagnóstico, estudar não só o DSM, mas artigos científicos nessa área, outros livros, que a gente tem outros livros de grandes autores também voltados a psicodiagnóstico. Então, eu diria que esses são os 2 conselhos que eu ficaria muito feliz de ter escutado se eu estivesse começando agora no curso de psicologia. Charles, que conselho você daria a um graduando, estudante em psicologia? Conselhos que certamente você gostaria de ter ouvido. Eu queria que alguém chegasse para mim, abrisse meus olhos e dissesse: estude muito mais. Tá exagerando, não? Talvez eu até retrucaria na época e diria: só se for para não ficar doido, tanto que eu já estou estudando, tanto livro, tanto capítulo, essa coisa de TCC, estresse TCC, eu não aguento mais, vou enlouquecer. Vai não. E você vai descobrir que depois da graduação, se você não estiver teórica, metodologicamente estruturado, organizado, com consistência teórico-metodológica, você vai sofrer e penar na mão de pacientes que vão chegar perto de você e vão abrir o Dr. Google, conhece o Dr. Google? E já vai chegar com um diagnóstico quase que organizado, sabendo de coisas que você não sabe. Eu só sei que nada sei. Estudando muito não significa que você vai ficar mais preparado, você vai chegar nessa conclusão facilmente. Eu não sei ainda de nada, mas isso vai te empurrar para mais e mais conquistas, mais e mais conhecimento, mais e mais estudo, mais e mais dedicação. Se prepare, se organize.
Certamente um outro conselho que eu gostaria de ter ouvido é: não fique preso a uma escola teórica logo no começo da sua graduação, você vai se alejar. Porque tem gente que se casa com a psicanálise logo cedo, se casa com o behaviorismo logo cedo, ou então com outros sistemas teóricos, ou então em sistemas em psicologia mesmo, teorias e sistemas em psicologia, e a partir daí ele bebe de uma fonte só e fica muito limitado. Estude sem preconceito, não se abrace a todas as possibilidades, mas namore, paquere com elas, elas são extremamente importantes no seu processo de desenvolvimento. E um outro conselho que é muito importante, e eu diria seja disciplinado: tenha uma rotina diária de estudos, seja organizado, saiba para onde você quer ir, porque afinal de contas, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, e ele está mais perdido. Tem um ditado popular que é meio preconceituoso, mas vale nessas horas: está mais perdido do que segue em tiroteio. A psicologia é linda, ela traz retornos muito prazerosos: autoconhecimento, autocontrole, gestão emocional. Você é capaz de avaliar não só o seu comportamento, mas o comportamento das pessoas e o impacto social. A relevância disso para a nossa sociedade é extraordinário. Eu gosto muito da minha profissão, acho que ela é a profissão do momento e vai ser assim por muito tempo. Sucesso para todos, que Deus abençoe a cada um.